no limiar de uma mansão luxuosa, estava sentada uma criança infeliz, privada de amor e afeto por razões desconhecidas para ela. Lágrimas transparentes escorriam pelas bochechas do menino, simbolizando sua dor mental e solidão. Talvez, se alguém, mesmo que apenas uma pessoa, tivesse lhe dado amor, o desfecho teria sido diferente. Esse dia mudou radicalmente o destino do personagem principal. Um homem de meia-idade segurava uma garotinha nos braços e perguntou a Lucian por que ele havia saído. Ao ouvir o nome Lucian, a menina imediatamente sentiu que já o tinha ouvido antes. O menino respondeu que, ao saber da chegada de sua irmã mais nova, saiu para encontrá-la. E não era apenas o nome, o rosto do garoto também parecia familiar. A menina lembrou-se de tê-lo visto no Webtoon BL que lera antes de sua reencarnação. Antes da transmigração, ela vivia como lixo, trancada entre as quatro paredes de seu quarto. Além de tudo, havia algo que a deixava ainda mais deprimida, o final do Webtoon. A existência de outra boneca vivendo na casa de bonecas, que ela observava há 3 anos, simplesmente a chocou. A heroína sentiu uma imensa decepção e raiva ao chegar ao fim. Cheia de tristeza e desânimo, ela adormeceu enquanto escrevia um comentário malicioso para o autor. Ao abrir os olhos, a menina viu um mundo completamente novo à sua frente. A princípio, ela ficou confusa, sem entender onde estava ou o que estava acontecendo. Mas, sendo uma leitora experiente, ela imediatamente presumiu que se tratava da transmigração sobre a qual apenas ouvirá falar. A heroína era apaixonada por ler webnovels e, ao entender rapidamente a situação, começou a pensar em que tipo de história ela se encontrava, se era uma novel ou um manhwa. De repente, os pais da menina entraram no quarto. Uma mulher com cabelos dourados e olhos azuis e um homem com cabelos verdes e olhos vermelho claros. Eles se aproximaram alegremente da menina e, acariciando sua cabeça, elogiaram seu traje e aparência, dizendo o quão bela ela era. O amor dos pais carinhosos pelo corpo que a heroína habitava curava, passo a passo, sua alma, que outrora era vazia e sombria. Com o tempo, a menina se acostumou completamente à vida como a única filha da família de condes Orlando, Raquel de Orlando. O casal de condes precisou se ausentar por um curto período, então se despediram da menina e pediram que ela os esperasse. Mesmo que o amor deles não fosse destinado à verdadeira heroína, era suficiente para ela. Ela só queria continuar vivendo uma vida tão feliz. Mas aquele dia foi o último. Naquele dia, seus pais sofreram um acidente de carruagem e deixaram este mundo. Enquanto Raquel se afogava em sua tristeza, seu tio assumiu o título e toda a linhagem familiar. Então, um duque imperial veio até ela, expressando suas mais profundas condolências pela tragédia que acometeu o casal Orlando e dizendo que era seu padrinho. Apesar de todos os protestos de seu tio, o duque se aproximou da menina e disse que era um amigo próximo de seu pai e queria adotá-la, prometendo que, a partir de então, ela poderia viver em paz, pois ele a protegeria. Naquele momento, ela sentiu que estava mais segura com esse homem do que com seu tio ganancioso. Após levar a menina, o duque entrou na carruagem, e eles seguiram para sua mansão. O trajeto foi feito em silêncio. Eles viajaram em silêncio. Olhando para seu novo guardião, Raquel tentou lembrar onde poderia ter ouvido o nome Duque de Lyon. Ao descer da carruagem, a heroína viu à sua frente uma bela mansão, que se erguia majestosamente diante dela. Raquel ficou maravilhada com sua beleza e grandiosidade. De repente, o duque, sorrindo, ergueu a bebê nos braços. Ele a olhou com um olhar cheio de saudade e disse que tudo o que pertencia à família ducal agora era dela. O duque segurou a bebê perto de si e disse que ela era filha de Liam, e, portanto, era como uma filha para ele também. A conversa deles foi interrompida pelo filho do duque, que chamou seu pai. Então, o duque olhou severamente para seu filho e perguntou por que ele havia saído. O duque ficou satisfeito com a resposta de seu filho Lucian, que disse que saiu para encontrar sua irmã mais nova. Ele apresentou Raquel de Orlando ao seu filho Lucian e disse que agora viveriam juntos como uma família. O jovem parecia familiar para ela. Suas longas pestanas, olhos dourados, lábios escarlates, indiferença em seu rosto e até mesmo uma pequena pinta bem abaixo de seu olho. Era o personagem principal do Webtoon BL que a menina lera antes de sua reencarnação. Lucian era seu herói favorito, o louco arrependido Lucien de Leon. A heroína ficou atonita quando, olhando para ela, o duque acrescentou que ela logo se tornaria Raquel de Leon. Foi nesse momento que a menina percebeu exatamente quem ela havia possuído. No romance, Raquel, cujo corpo ela assumiu, era a irmã mais nova de Lucian. O duque de Lyon a mimava demais quando criança.
E, ao se tornar uma vilã arrogante, ela intimidava Lucien de todas as formas. Assim, no final, ela acabou sendo bucha de canhão, a primeira a cair nas mãos de Lucien. A heroína ficou horrorizada ao perceber qual papel desempenhava na história. O Duque e Lucien olharam para a menina com confusão. A heroína só pensava que não queria morrer. Além disso, ela não queria morrer nas mãos de seu favorito. A primeira coisa que o Duque fez foi levar a menina para seu quarto, que era bastante amplo e colorido, e, assim que ela ficou sozinha, desabou em um sofá grande e confortável. Ela precisava analisar e organizar seus pensamentos. No Webtoon BL, a juventude de Lucien foi incomumente infeliz. Ele era um menino com um passado triste, pois foi cruelmente abusado por seu pai. O pai de Lucien e o homem que levou Raquel para a propriedade, o Duque Pedro de Leon, também sofreu abusos de seu pai, o Duque anterior. O motivo disso era seu amor não por mulheres, mas por homens. E a pessoa que ele amava era o pai de Raquel, Liam de Arlando. Os dois cultivaram cuidadosamente seu amor sob o disfarce de amizade até que, um dia, o Duque anterior descobriu e, a partir de então, começaram as surras e a violência psicológica, supostamente por motivos educacionais. Ele não conseguia aceitar o fato de que seu filho preferia homens e os forçou a se separar. Naquela época, o Duque conseguiu fazer seu filho entrar nos eixos, e ele acabou se casando com a mulher que seu pai escolheu. Negando seus sentimentos, Pedro decidiu deixar para trás seu remorso e amor por Liam e se tornar um bom marido para sua esposa e um pai maravilhoso para seu futuro filho. No entanto, ele nunca conseguiu amar seu filho, que era a cara de seu odiado pai. Assim que a heroína se lembrou de como tudo começou, ela respirou fundo, pois o amor entre homens também figurava na história dos pais. Mas o mais importante para ela agora era a condição de Lucien e o medo de sua própria morte. Pensando nisso, Raquel percebeu que as coisas ainda não estavam tão ruins, e viver sob o mesmo teto que seu personagem favorito poderia fazer a fã ardente feliz. Enquanto estava perdida em seus pensamentos, de repente alguém bateu à porta. O som repentino a fez se sentar na cama e, confusa, respondeu para entrar. Então, Lucien, após receber permissão, entrou no quarto. Naquele momento, aos olhos de uma fã devota, seu personagem favorito brilhava mais que todas as estrelas, e quando uma figura tão impressionante apareceu detrás da porta, ela fechou os olhos. Ao entrar, ele anunciou seu desejo de conversar. Para sua surpresa, a garota sorriu e o convidou para entrar e sentar-se para conversar. Surpreso com a recepção calorosa, Lucien estreitou os olhos e sentou-se diante de Raquel com uma expressão impassível. A mera presença dele enchia a garota de alegria, e ela não conseguia tirar os olhos de seu favorito. Então, uma criada entrou no quarto e anunciou que, a partir de agora, seria a criada pessoal de Lady Raquel. Ao notar o jovem no quarto de Raquel, a criada ficou surpresa. A heroína ficou encantada, decidindo que a criada chegou na hora certa e pediu que trouxesse chá. No entanto, a criada continuou olhando para o rapaz com perplexidade. Raquel não gostou do olhar da criada. Ela se sentiu desconfortável com o jeito que a criada olhava para Lucien, e o rapaz rapidamente disse que só havia passado por ali por um curto período. A garota olhou severamente para a criada e disse que seu irmão viera visitá-la e não entendia qual era o problema. A expressão da criada mudou rapidamente quando as palavras firmes de Raquel chegaram aos seus ouvidos, e ela respondeu educadamente que traria o chá imediatamente. Após a criada sair, a garota ofereceu chá a Lucien com um sorriso, acrescentando que ainda não o havia experimentado, mas o rapaz balançou a cabeça lentamente e recusou, dizendo que não podia. Raquel perguntou, surpresa, por que ele dizia isso. Ao ouvir sua resposta de que não era hora de comer, a heroína abriu a boca em choque, achando que era uma bobagem, já que o rapaz não estava no exército. Naquele momento, a garota percebeu seu propósito. Ela havia transmigrado para salvar seu favorito. Aos seus olhos, Lucien parecia dolorosamente magro e profundamente triste. Olhando para ele agora, a garota não conseguia entender como o protagonista louco do romance poderia ser tão magro. Mentalmente, a heroína declarou guerra ao autor, dizendo tudo o que não teve forças para escrever quando leu o webtoon. Ela estava determinada a mudar o gênero dessa história, pois não queria ver seu personagem amado morrer. Lembrando de seu passado triste e cheio de arrependimentos, ela queria que ele crescesse como uma boa pessoa, capaz de sentir alegria e tristeza, e não como uma boneca sem emoções. Além disso, apesar de tudo, ela desejava mudar seu destino e evitar a morte para viver sua vida em paz. Olhando para os braços magros e esguios de Lucien,
Raquel perguntou se ele tinha um horário fixo para comer, e ele respondeu que sim, que vivia de acordo com uma rotina estabelecida. Segundo o original, o herói acordava ao amanhecer, treinando sozinho no campo de treinamento. Ele comia alimentos claramente inadequados para um corpo em crescimento. E o último ponto dessa rotina terrível era que o herói ia até o Duque para ser punido. O Duque usava a desculpa esfarrapada mais de uma vez, dizendo que isso era apenas um método de criar seu filho, e Lucien acreditava cegamente nele. Ninguém naquela propriedade lhe dizia que isso era normal, então o herói aceitava tudo como era. Raquel decidiu começar seu plano para salvar seu favorito, falando sobre a estratégia do plano A e do plano B, e sugeriu que ele criasse duas rotinas ao mesmo tempo para maior tranquilidade. Ela explicou a Lucien que a primeira era a principal, e a segunda era necessária caso a primeira não saísse conforme o planejado. O herói piscou confuso ao ouvir suas palavras, pois era a primeira vez que ouvia algo assim. Ouvindo sua voz ligeiramente abafada, Raquel rapidamente acrescentou que agora ele sabia disso, e se criasse duas rotinas para estar preparado para situações inesperadas, a vida poderia ser um pouco mais fácil. Lucien respondeu, um pouco pensativo, que precisava da permissão de seu pai. Ela havia lido o original e já sabia o que esperar, mas não tinha ideia de que a vida dele era tão semelhante à de uma boneca. Lucien ficou atônito ao ouvir Raquel dizer que ele agora era seu irmão e que eram uma família. Limpando as lágrimas de forma demonstrativa, a heroína disse que sua família sempre se reunia para tomar chá. Após ouvir a garota, o herói assentiu levemente e prometeu pedir permissão ao pai. Raquel agradeceu ao irmão com um sorriso brilhante, dizendo que aguardaria ansiosamente. Após tomarem chá, a garota perguntou a Lucien, afirmando que se divertiu muito. Ela disse isso do fundo do coração, e o herói, ao sair do quarto, esboçou um leve sorriso pela primeira vez. Mas, assim que a porta do quarto se fechou, sua expressão mudou e o sorriso desapareceu de seus lábios. Inicialmente, ele presumiu que Raquel seria apenas uma criança pequena e ignorante. No entanto, durante o chá, notou que ela era inteligente e capaz de determinar sua posição rapidamente. Após conhecê-la, Lucien também percebeu que a situação dela era diferente da dele, que nem sequer conseguia obter o reconhecimento do chefe da família. Ele pensou que talvez ela tivesse deliberadamente lhe dado a tarefa impossível de tomar chá. Após Lucien sair, a criada se apresentou formalmente novamente, dizendo que seu nome era Amber e que seria a criada pessoal de Raquel. Raquel a cumprimentou com um sorriso educado. Após a parte oficial, a criada disse que a ajudaria a trocar de vestido e a levaria para o salão de jantar. Raquel se trocou e seguiu Amber até o salão. Enquanto caminhava pelo corredor, pensava em seus próximos passos. Primeiro, a heroína precisava evitar o fim trágico que o original reservava para ela. Em segundo lugar, queria salvar seu favorito, Lucien, do terror. E, para alcançar seus objetivos, primeiro precisava mudar os sentimentos do Duque. Enquanto pensava no Duque, também se perguntou sobre a mãe de Lucien e se ela estaria presente no jantar. A duquesa Camila de Leon era parceira do Duque Pedro em um casamento político. Pelo que a heroína sabia, a duquesa sofria de depressão. Assim, ela ou não sabia, ou fingia não saber, sobre o tratamento que Lucien enfrentava. Pensando nisso, Raquel concluiu que não havia uma única pessoa naquela casa que não apresentasse sinais de doença mental ou trauma. Amber olhou para a garota enquanto ela suspirava baixinho e informou que já haviam chegado. A criada, abrindo a porta para Raquel, anunciou ao Duque que a senhorita havia chegado. A heroína entrou rapidamente, passando do corredor escuro para o salão de jantar bem iluminado, e viu o Duque, que estava sentado sozinho no final de uma enorme mesa. Raquel ficou surpresa ao olhar para o Duque depois que seus olhos finalmente se ajustaram às luzes brilhantes do salão. Ela ficou chocada com a abundância de comida na mesa. Ao ver a garota, o Duque sorriu ternamente e a convidou para a mesa. Olhando ao redor, Raquel notou que nem a duquesa nem Lucien estavam presentes. Ela presumiu que estavam apenas atrasados e caminhou rapidamente até o assento ao lado do Duque, sentando-se com a ajuda de Amber. Ocupando seu lugar à mesa, a garota cumprimentou o Duque com um sorriso, ele estava de bom humor. Como havia muitos pratos na mesa, a heroína perguntou casualmente se mais alguém viria, ao que o Duque respondeu com um sorriso que queria passar um tempo a sós com sua filha. Ao ouvir o quão ternamente o homem a chamou de filha, a heroína entendeu por que a verdadeira Raquel se comportava de maneira tão arrogante com os outros. Raquel agradeceu sem rodeios. Ela apreciava a bondade com que ele a tratava e o carinho que ele tinha por ela. No entanto, isso era um pouco um fardo para a garota, pois ela sentia que esse cuidado deveria ser destinado a Lucien.
Ela se sentiu meio deslocada, pois, do seu ponto de vista, estava tomando todo o amor que pertencia a Lucian. Embora Raquel estivesse sorrindo, sentia-se completamente desconfortável naquela atmosfera. Ela olhou para o Duque e pediu permissão para fazer uma pergunta. Após receber a permissão, perguntou se ele realmente pretendia adotá-la. O Duque ficou um pouco surpreso ao ouvir a pergunta e, com toda seriedade, respondeu afirmativamente, dizendo que era dever do padrinho se tornar seu guardião. Como a heroína pensou, tudo aconteceu como na história original. Ela assentiu rapidamente, indicando que entendeu tudo. Raquel se perdeu em seus próprios pensamentos por um momento. Então, o Duque perguntou em um tom amigável, que contrastava fortemente com sua atitude de minutos atrás, se ela tinha mais perguntas. Aproveitando a oportunidade, Raquel decidiu perguntar o que mais a interessava, se ele comia com seu irmão mais velho. Ela olhou para o Duque, seus grandes olhos brilhantes expressando a esperança de que, após sua pergunta, ele convidasse Lucian para a mesa. No entanto, ele apenas respondeu que Lucian tinha seu próprio horário de refeições. Ao ouvir essas palavras, o rosto da garota mudou subitamente. Ela não via sentido em um horário rígido que dificultava a vida da criança. Tentando ser o mais gentil possível, Raquel olhou para o Duque e disse que gostaria de se sentar à mesa com todos. O Duque ficou ligeiramente surpreso e fez uma leve careta. Vendo sua relutância, ela sugeriu que talvez ele considerasse seu pedido muito presunçoso. Raquel já estava chateada quando, de repente, o Duque sorriu gentilmente para ela novamente e prometeu realizar qualquer desejo de sua filha, após o que ordenou friamente ao criado que trouxesse aquela criança. O pensamento feliz de que poderia compartilhar o jantar com seu favorito nublou sua mente, e a heroína agradeceu alegremente ao Duque. A expressão fria do homem tornou-se gentil como o sol da manhã enevoada. Olhando para a garota, o Duque acariciou suavemente uma mecha de seu cabelo e, como se lembrasse de alguém muito querido, disse que ela também o agradecia constantemente. A heroína sempre foi perspicaz e, por isso, muito sensível às mudanças de humor de uma pessoa, tentando sempre entender o que ela estava sentindo. Ela compreendia o motivo do amor do Duque por ela. Tudo era por causa de seu pai. E quando ele a olhava, via Liam. Se a heroína não soubesse disso, provavelmente teria se tornado semelhante à Raquel original. Embora entendesse tudo, por algum motivo, ela sentia uma dor em sua alma. O criado trouxe Lucian rapidamente. A heroína, ao ver seu favorito, mergulhou em pensamentos sobre o quão irresistível ele era. Ao entrar no salão de jantar, Lucian sentou-se diante de Raquel. A heroína devorava a comida avidamente, lançando olhares furtivos para seu favorito e tentando alimentá-lo para que ele ganhasse peso. O Duque não escondia seu sorriso para a garota durante toda a refeição. Ele sempre fora frio, então era estranho para Lucian ver esse lado dele. Após o jantar, Raquel despediu-se calorosamente de seu irmão e do Duque e deixou o salão com Amber. Lucian, geralmente reservado em suas demonstrações de emoção, ficou atrás de seu pai com um olhar tenso, enquanto o Duque acenava para ela com um sorriso gentil. Naquele momento, nem passou pela cabeça da heroína que sua decisão precipitada poderia aborrecer ainda mais o Duque. Após Raquel retornar ao seu quarto, a expressão do Duque mudou abruptamente. Sua boca se apertou com força. Seu sorriso gentil desapareceu, e seus olhos suaves se transformaram em um olhar severo. Ele saiu do salão de jantar primeiro, dizendo a Lucian para ir ao seu escritório. A garota estava muito feliz naquele momento e não podia sequer imaginar que sua misericórdia apressada faria Lucian sofrer ainda mais. Ela não poderia imaginar tal desfecho nem em seu pior pesadelo. Recentemente, Lucian jantara com seu pai, e isso fez sentir que seu pai finalmente o reconhecia. No entanto, no escritório, onde ele recebia disciplina, o Duque, em seu tom severo habitual, perguntou sobre seu encontro com Raquel sem permissão. O Duque estava furioso e repreendeu Lucian por se encontrar com Raquel sem seu conhecimento. O garoto ficou no escritório com o rosto indiferente, como de costume, mas naquele dia ele não queria estar ali. Ele se lembrou do sorriso da garotinha quando ela o chamou de irmão e agradeceu por tomar chá com ele. Como Raquel o chamou de irmão, ele também disse ao pai que a visitou porque ela agora era sua irmã mais nova. Mas o Duque o acusou de alguma forma, persuadir uma criança inocente a pedir que ele viesse ao jantar. O Duque ficou furioso, repreendeu Lucian e disse para ele não fazer mais coisas estúpidas. Sob o pretexto de corrigir sua cabeça ruim, o Duque o puniu novamente. Lucian respirava com dificuldade ao sair do escritório de seu pai. Ele caminhou com dificuldade até seu quarto, apoiando-se na parede.
Naquele momento, seu único desejo era voltar rapidamente para seu quarto, onde não havia ninguém. A atitude do Duque em relação à filha adotiva era muito diferente da atitude para com seu próprio filho, e no dia seguinte ele presenteou Raquel com muitos vestidos luxuosos. Raquel ficou maravilhada com tanto luxo e, junto com Amber, escolhia com interesse qual vestido usar. Para grande surpresa da criada, ela escolheu o vestido mais modesto e decente. Acompanhada pela criada, ela foi encontrar Camila. Camila era a duquesa e mãe biológica de Lucian. No entanto, ela não foi autorizada a entrar no quarto, e a criada da duquesa informou que a duquesa não estava se sentindo bem e, portanto, não podia recebê-la. A heroína ficou atônita por ser rejeitada. Mas, por outro lado, ela entendia que isso era esperado, pois ninguém gostaria de ver uma enteada trazida pelo marido sem permissão, especialmente se fosse filha de seu amante. Era óbvio desde o momento do casamento que a duquesa cairia em depressão, pois foi forçada a um casamento político com um marido que nunca a amara e que odiava seu próprio filho. Além disso, ele só se importava com a filha de seu amor passado. No original, os sentimentos da duquesa alcançaram um pico, e ela acabou caindo em uma depressão profunda. Ela percebeu que o primeiro botão desse casamento já havia sido abotoado errado e culpou o duque por isso, após o que perdeu a consciência e morreu. A heroína pediu à criada que dissesse à duquesa que desejava sua rápida recuperação. Ela sinceramente queria que Camila superasse sua doença mental e começasse a cuidar de seu filho antes que fosse tarde demais. Depois disso, a heroína se convenceu de que agora não havia ninguém para cuidar de Lucian exceto ela. Como o encontro com a duquesa não aconteceu, Amber perguntou à senhorita se ela voltaria ao quarto, mas a garota respondeu negativamente. Raquel perguntou a Amber onde seu irmão Lucian estava naquele momento. O garoto, segundo seu cronograma, estudava em seu quarto. Ao saber disso, ela seguiu em direção a seu favorito com uma cesta de lanches nas mãos. Lucian ficou chocado ao ver Raquel na porta de seu quarto. Ela disse com um sorriso que trouxe algumas frutas deliciosas para comerem juntos. No entanto, o garoto recusou, dizendo que, no momento, estava programado para reescrever livros de história. Raquel ficou triste novamente ao ouvir sobre o cronograma, pois esperava alimentá-lo pelo menos ocasionalmente. Ela perguntou sobre os 2 cronogramas que haviam discutido antes, mas Lucian disse que seu pai decidiu manter o cronograma principal inalterado. O garoto explicou que essa era a única maneira de se tornar o sucessor ideal, capaz de liderar a família. Ao ouvir Raquel dizer que, nesse caso, ela não poderia interferir em seu cronograma, Lucian pensou que ela agora desistiria, já que crianças frequentemente cedem facilmente quando as coisas não saem como planejado. No entanto, inesperadamente, a garota levou uma uva à boca de Lucian para alimentá-lo. Quando Lucian a olhou chocado, ela disse com um sorriso brilhante que, nesse caso, ela mesma colocaria as uvas em sua boca. Ele não esperava por isso e não soube o que responder. Enquanto isso, a garota explicou que ele poderia continuar estudando e só precisava abrir a boca quando ela mandasse. Depois disso, ela levou a fruta aos lábios dele novamente, tentou alimentá-lo, mas ele não abriu a boca, e a uva tocou seus lábios. Percebendo que o garoto havia ficado paralisado, ela começou a cantar uma música infantil com olhos brilhando para que ele abrisse a boca. Após várias tentativas de alimentá-lo, Lucian finalmente abriu a boca. Raquel rapidamente colocou uma uva em sua boca enquanto ele ainda estava com ela entreaberta e ficou exultante por ter alcançado seu objetivo. Ela perguntou animadamente se estava gostoso e se ele gostou da fruta. Ao não receber resposta, ficou chateada, pensando que talvez tivesse sido insistente demais. Envergonhada, a heroína o encarou, piscando os cílios de maneira tola. Ela olhou para seu personagem favorito e tentou entender o que significava seu olhar vazio. Raquel viu um momento de confusão em seu rosto inexpressivo, semelhante ao de uma boneca. Ela o observou atentamente, esperando que ele tivesse gostado, afinal. Tentando ser o mais educada possível, disse a Lucian que ele poderia ignorá-la e continuar estudando. Naquele momento, ele notou que havia cometido um erro ao se distrair com Raquel. Enquanto Lucian substituía a folha danificada por uma nova, a heroína sugeriu que ele experimentasse algumas framboesas. Sem esperar resposta, ela estendeu a mão para colocar a framboesa em sua boca. Ele olhou sem emoção para os dedinhos de Raquel segurando a fruta. De repente, alguém bateu à porta. Amber abriu a porta ligeiramente e informou a Raquel que o Duque a estava chamando e que ela viera para acompanhá-lo. Raquel ficou surpresa e desapontada, mas não podia ignorar as ordens do Duque. Antes de sair, deixou uma cesta de frutas para Lucian, pedindo que ele as comesse.
também desejou-lhe força em sua reescrita. Por um momento, Lucian ficou olhando fixamente para a porta por onde Raquel saiu. Depois, virou o olhar para a cesta de frutas. Ele pegou uma framboesa da cesta e decidiu experimentá-la. No entanto, como esperado, as framboesas não tinham sabor algum. Mas, ao mesmo tempo, as framboesas que Raquel lhe deu eram deliciosas, o que era muito estranho, pois ele tinha um segredo que ninguém conhecia. Sob a influência de uma substância negra, ele perderá a capacidade de sentir sabores. A criatura sugeriu que isso poderia ser devido a ondas mágicas especiais emanando da garota, mas Lucian não quis ouvir e ordenou que a criatura se calasse. Um mês depois, a família Lyon adotou oficialmente a heroína, e ela se tornou Raquel de Leon. No entanto, a duquesa ainda evitava encontrá-la e comunicou por meio de sua criada que achava difícil vê-la. A heroína entendia por que Camila se recusava a aceitá-la, mas, se ela não tivesse vindo cumprimentá-la, isso a teria ofendido ainda mais. Raquel tinha apenas um pedido para a duquesa, que ela cuidasse de seu filho. Quanto ao duque, nada havia mudado. Ele ainda era gentil e amigável com ela. No entanto, assim que ela começava a falar sobre Lucian, uma expressão de desagrado aparecia em seu rosto, difícil de esconder. Ela rezava silenciosamente para que o duque começasse a pensar em seu próprio filho. Lucian também não havia mudado. Ele continuava treinando arduamente e, sob o sol escaldante, brilhava intensamente, como um anjo descido do céu. Ele ainda seguia sua maldita rotina. Por isso, a heroína decidiu procurar uma brecha nela. Ao notar Lucian, correu até ele alegremente e ofereceu uma pausa para um lanche. Mas, quando quis se aproximar, ele deu um passo para trás. A heroína ficou tão surpresa com sua reação que congelou no lugar. Lucian sentiu-se constrangido e não entendeu por que fez isso. Ele desviou o olhar e disse que era perigoso, então ela não deveria se aproximar enquanto ele treinava. A heroína o chamou novamente com entusiasmo, e, ao ouvir sua voz, ele se virou, apontando para um banco próximo. Ela sugeriu que ele se sentasse para descansar um pouco e tomar o chá gelado refrescante que ela trouxera. Lucian concordou e, deixando sua espada de lado, caminhou até o banco e sentou-se ao lado de Raquel. Seu cabelo preto suado grudado na testa brilhava como obsidiana. Ele o penteou para trás casualmente, e, aos olhos de Raquel, ele continuava irresistível como sempre. Raquel lhe deu um chá gelado para beber e se refrescar. De repente, ele a chamou pelo nome, o que a deixou incrivelmente feliz. No entanto, suas próximas palavras, de que suas visitas frequentes o colocavam em uma posição difícil, a deixaram em choque. Ele explicou que precisava seguir o cronograma. Ao ver Lucian suspirar baixinho, ela pensou que ele poderia estar desapontado. Era a primeira vez que o via assim. Durante todo o mês, ela perambulou pelo castelo especificamente à procura dele. E, quando o encontrava, o cumprimentava com energia e alegria, tentando prolongar a conversa o máximo possível. Portanto, era de se esperar que ela tivesse conseguido entediá-lo um pouco. Vendo que a heroína ficou quieta e triste, ele esclareceu que era porque ela não estava em seu cronograma, pensando que ele estava apontando sua indiscrição. Ela pediu desculpas e prometeu não fazer isso no futuro. Mas Lucian explicou que quis dizer que o problema era apenas com o cronograma estabelecido e não que ele não quisesse isso. Raquel ficou perplexa ao perceber que ele estava preocupado com ela e não queria que suas palavras a machucassem. Foi a primeira vez que Lucian, que parecia uma boneca, expressou seus sentimentos assim. Então, como o problema não era ele não gostar dela, mas apenas seu cronograma, ela pediu para ser incluída em sua agenda. Lucian ficou surpreso. Ele quis dizer algo, mas parou no meio da frase e imediatamente apertou os lábios com força. Ela o olhou como se estivesse possuída, porque naquele momento ele tinha uma expressão muito fofa no rosto. Sem entender por que ela agia de forma tão estranha, ele apenas piscou os olhos enquanto a olhava. Lucian piscou lentamente e, pensativo, levou o chá gelado aos lábios. A heroína, como uma verdadeira fã, até admirou a maneira como ele bebia. Após tomar seu chá, ele hesitou ao perguntar se ela queria dizer que ele deveria incluí-la em sua rotina e tê-la acompanhando o dia todo. Raquel ficou tão feliz que quis se levantar e dançar na hora. Ela queria pedir exatamente isso. Mas, no final, seu bom senso prevaleceu, e ela respondeu que só estava pedindo um horário em sua agenda em que pudesse vir e ele pudesse prestar atenção nela. Após pensar por um tempo, o herói disse que precisava da permissão de seu pai. Quando a garota respondeu que estava tudo bem e que não queria causar problemas, os olhos de Lucian se arregalaram de surpresa.
Fazia apenas um mês desde que se conheceram, então ela não queria apressar as coisas, pois desejava avançar o relacionamento deles o mais rápido possível. Após sua resposta, ele a olhou e prometeu que pediria ao pai. Sua resposta tardia, mas positiva, deixou Raquel feliz novamente. Ela se levantou, incapaz de ficar parada, e seu coração começou a bater alegremente com expectativa. Raquel estava tão feliz que exibia um sorriso brilhante, e suas mãos brincavam com a saia do vestido. Ela estava tão absorta em sua alegria que nem notou que Lucian a observava o tempo todo. De repente, o Duque chamou carinhosamente sua filha amada. Ao ouvir a voz de seu pai, Lucian levantou-se rapidamente do assento, mas o Duque nem olhou em sua direção. Ele acariciou a cabeça de Raquel com afeto e disse que Amber informou que seu vestido estava pronto e que ela deveria ir para a prova. Olhando seu olhar gentil e amoroso, Lucian apenas sonhava que ele o olhasse com os mesmos olhos. Ele seguia todas as instruções de seu pai na esperança de que, ao completar o programa e se tornar o herdeiro perfeito, seu pai o olharia da mesma forma que olhava para Raquel. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, Raquel o chamou de repente. Ela sorriu para ele e acenou, dizendo que era hora de ir. Mas Lucian não respondeu, apenas a observou em silêncio. Quando a garota saiu, a expressão do Duque mudou drasticamente, e ele chamou seu filho com uma voz fria como gelo. Lucian olhou para seu pai, que se dirigiu a ele com ódio na voz e ordenou que fosse ao escritório. Quando entraram no escritório, o Duque começou a bater em seu filho novamente, pois estava insatisfeito com sua interação com Raquel. O Duque perguntou furiosamente a Lucian por que Raquel continuava buscando um encontro com ele. Lucian não conseguiu responder à pergunta de seu pai porque também não sabia qual era o motivo. Lucian era a cara do Duque anterior. Ele tinha os mesmos olhos do homem que amaldiçoou o Duque e Liam, os separou e, por fim, os destruiu. Portanto, o Duque não podia permitir que Lucian, que era a imagem de seu avô, permanecesse perto da filha de Liam. O Duque chamou Lucian de repugnante, acusando-o de tentar usar a garota contra ele. Lucian prendeu a respiração e respondeu, quase engasgando, que nunca pensara em tal coisa. Então, o Duque ordenou que ele não a indulgesse no futuro, mesmo que ela viesse por conta própria, e que não pensasse que poderia ficar perto dela. Ao sair do escritório de seu pai, Lucian pensou que realmente sentia inveja de Raquel. Mas nunca pensara em usá-la. Mal se sustentando, apoiando-se na parede, ele pensava no que precisava fazer para que seu pai finalmente o notasse. A voz daquela criatura soou em sua cabeça novamente, dizendo que tudo era inútil e que, não importava o quanto ele tentasse, nada mudaria. A voz convenceu o garoto de que, independentemente do que fizesse, o Duque não o reconheceria. Embora Lucian quisesse objetar, na realidade, ele também entendia que, aos olhos de seu pai, ele era como um fantasma sem sombra. Aproveitando o desespero do garoto, a criatura negra tentou tomar posse de seu corpo, prometendo paz eterna em troca. Justo quando ele estava prestes a desistir, a voz gentil de Raquel ecoou, olhando para ele com um sorriso radiante. Ao ouvir seu nome, Lucian voltou a si. Ele olhou confuso para a garotinha à sua frente, que continuava falando com um sorriso. Ela o olhou com seus grandes olhos azul escuros e prometeu que não interferiria. Raquel pegou a mão de Lucian e disse que só queria caminhar com ele até seu quarto. Naquele momento, Lucian percebeu que havia apenas uma pessoa naquela propriedade que o notava, e ele apertou suavemente a mão dela com sua palma grande. Raquel não esperava que ele também segurasse sua mão e ficou chocada no início. Mas, após alguns segundos, ela o olhou com ternura e sorriu. Para evitar que ele mudasse de ideia e soltasse sua mão, ela o puxou com um sorriso brilhante, convidando-o a continuar. Enquanto caminhavam, a heroína pensava, animada, apenas no fato de que seu favorito segurou sua mão. Raquel perguntou ao herói se reescrever livros de história estava em sua agenda, e ele respondeu afirmativamente. Logo, eles deveriam chegar ao quarto de Lucian. Mas a heroína não queria soltar a mão de Lucian. Para prolongar o momento, Raquel reclamou que suas pernas doíam, depois olhou para ele com olhos brilhantes e perguntou se poderiam parar um pouco para descansar. Vendo Lucian absorto em pensamentos, ela começou a se preocupar que ele pudesse deixá-la e ir embora. Mas, no segundo seguinte, ele se ajoelhou diante dela e chamou seu nome com ternura. A garota ficou extremamente surpresa e envergonhada com as ações de Lucian. Ela estava sem palavras, atônita. Raquel não podia acreditar em sua sorte. Lucian a estava carregando nas costas. Ela estava incrivelmente feliz.
A sensação de alegria e felicidade a dominava tanto que parecia que ela estava enlouquecendo com o excesso de emoções. De repente, Lucian chamou Raquel, e ela pulou de susto. Ele informou que já haviam chegado ao seu quarto. A heroína ficou um pouco desapontada quando Lucian a colocou no chão. No entanto, ela não quis distraí-lo mais, então agradeceu com um sorriso por tê-la carregado. Lucian apenas grunhiu sem emoção e disse para ela ir descansar. Após se despedir, ela acenou para ele e desejou boa sorte em seus assuntos restantes. Embora tentasse sorrir, ela se sentia triste porque queria ficar mais tempo com ele. Lucian sentiu o mesmo ao fechar a porta atrás de si. Ele olhou para as portas onde a heroína estava, mas não ousou abri-las. O herói entrou no quarto e continuou seguindo sua agenda. No dia seguinte, Raquel decidiu tentar visitar a duquesa novamente. Para sua grande surpresa, a criada informou que ela estava sendo convidada a entrar. Ao ouvir isso, a heroína ficou muito feliz por Camila finalmente permitir que ela a cumprimentasse. Ela estava contente que sua relação com Lucian e a duquesa começava a se desenvolver. No entanto, notou que a criada, apesar de adotada pelo duque, ainda a chamava pelo seu nome verdadeiro, Arando. Só de ouvir isso, ela sabia o que a duquesa pensava dela. Mas não se ofendeu. Tudo o que queria era que a duquesa cuidasse de Lucian. Guiada pela criada, Raquel entrou na sala onde a duquesa estava sentada em um sofá perto da janela, aproveitando os raios de sol. A heroína a cumprimentou e se apresentou, dizendo seu nome, Raquel de Orlando. Sem responder ao cumprimento, a duquesa perguntou à garota se ela sabia o que era uma miragem. Continuando a olhar pela janela, ela disse que no país vizinho ao império há um deserto coberto de areia seca. A duquesa ouviu uma história de um viajante que ficou para trás de sua caravana e vagou sozinho no deserto por vários dias. Enquanto vagava pela estrada, o viajante sedento encontrou um oásis com água cristalina no meio do deserto. Ele correu o mais rápido que pôde até o oásis e tentou pegar água, mas apenas areia grossa acabou em sua boca. Era uma ilusão, ou, em outras palavras, uma miragem. Ao terminar sua história, a duquesa perguntou a Raquel o que ela achava disso. Será que ela pensava que miragens só ocorriam em desertos? Enquanto a garota a olhava confusa, sem esperar resposta, Camila disse que esperava que ela nunca enterrasse a cabeça na areia, confundindo uma miragem com um oásis. Ao ouvir essas palavras, a heroína percebeu que era um aviso, que o que ela estava desfrutando agora era apenas uma miragem. Ela entendeu que, com essa história, a duquesa a estava alertando para não perder a vigilância, enganada por uma ilusão que um dia desapareceria. Raquel concordou facilmente com as palavras da duquesa, já que também não planejava ficar naquela casa para sempre, mas apenas queria que seu querido Lucian encontrasse a felicidade e vivesse a vida de uma pessoa comum, para então não ter mais nada a lamentar. Então, a garota deu seu sorriso mais gentil e inofensivo e disse a Camila que ela não precisava se preocupar. A heroína já planejava desaparecer quando esse dia chegasse. Nesse momento, Lucian, como de costume, estava treinando no campo de treinamento sob o sol escaldante. Como sempre, Raquel vinha até ele nessa hora, mas hoje ela não estava lá. Notando que ela ainda não havia chegado, Lucian pensou que talvez ela estivesse um pouco atrasada. Mas uma criatura sombria começou a semear dúvidas em seu coração novamente, sussurrando que aquela garota não sempre procuraria encontrá-lo, porque o duque a tratava de forma diferente. Ela disse que Raquel poderia até tomar seu lugar como herdeiro. Após falar com a duquesa, Raquel estava convencida de que ela não estava feliz em vê-la. No entanto, teriam que viver sob o mesmo teto por algum tempo, então ela não queria entrar em conflito com ela. Ao sair da sala, viu o assistente do duque, que perguntou como foi seu encontro com a duquesa. Depois, com um sorriso amigável, ele anunciou que o duque a estava convidando. Raquel ficou um pouco surpresa, pois não sabia qual poderia ser o motivo para ele a chamar. Assim que a heroína entrou no escritório do duque, ele pulou da cadeira com alegria e convidou sua filha a entrar. Aproximando-se, ele a convidou com grande entusiasmo para saírem juntos para um passeio. O duque contou animadamente que iriam fazer compras e ele compraria tudo o que ela quisesse, e depois comeriam sobremesas deliciosas na confeitaria. Claro, ela não odiava o duque, pois ele a tratava muito bem. Então, ela concordou feliz. Ao ouvir sua resposta, o duque pegou sua mão com expectativa e caminhou à frente, chamando-a para segui-lo e informando que a carruagem já os esperava. No entanto, a heroína queria que Lucian também aproveitasse o passeio. Então, ela decidiu perguntar ao duque sobre ele. Mas, assim que perguntou, a expressão do duque ficou fria.
Ele perguntou, triste, se ela realmente não queria sair para passear sozinha com seu pai. Percebendo que havia sido precipitada, ela respondeu que ficaria feliz em passear com o Duque sozinha. Mas o Duque respondeu que ficaria mais feliz se sua filha o chamasse de papai. Não era que ela não gostasse do Duque. Na verdade, ela simplesmente não conseguia chamá-lo de pai. Percebendo sua confusão, o Duque acariciou suavemente sua cabeça e disse que estava tudo bem, que ele entendia que ela ainda estava desconfortável. A heroína não pôde evitar se apegar pelo homem que sorria para ela, dando-lhe seu amor sinceramente. Mas ela entendia que seria difícil para eles se tornarem uma família de verdade, porque mais tarde todos mudariam seus sentimentos. Ela estava, claro, triste porque Lucien não iria com eles, mas apertou a mão grande e quente do Duque com força, e eles partiram juntos. Dúvidas surgiram no coração de Lucien. Ele continuava pensando que talvez Raquel realmente se tornasse a sucessora. Quanto mais pensava nisso, mais difícil era para ele respirar. Enquanto caminhava pelo corredor, lembrou-se de quando estava sem fôlego, mal conseguindo se manter de pé para não cair, e dois criados apareceram de repente à sua frente. Os trabalhadores ficaram surpresos ao ver o jovem senhor naquele estado. Eles se entreolharam confusos, sem saber como reagir. No final, simplesmente passaram por ele, fingindo que o herói não estava lá. Depois que eles saíram, incapaz de se manter de pé por mais tempo, Lucien desabou no chão. Naquele momento, Raquel apareceu de repente à sua frente e perguntou, preocupada, o que o estava machucando. Ela estava em pânico, sem entender o que havia acontecido com ele e como ajudá-lo. Então, Lucien percebeu que Raquel era diferente dos outros. Lembrando-se daquele incidente, ele tentou afastar os pensamentos ruins, convencendo-se de que Raquel não era como todos os outros. Ao mesmo tempo, a criatura sombria continuava a empurrá-lo para o abismo do desespero, fazendo-o duvidar da única pessoa próxima a ele. O passeio com o Duque acabou sendo muito mais agradável do que o esperado. Primeiramente, a heroína tinha muito para olhar, pois estava neste mundo há muito tempo, mas ainda não conseguia ver tudo ao seu redor. O Duque comprou tudo o que Raquel olhava. Ao mesmo tempo, ele não comprava nada específico, mas comprava o que quisesse, independentemente do preço. O Duque comprava qualquer coisa que achasse que Raquel poderia gostar, não importava o que fosse, desde que correspondesse à cor, tamanho ou gosto do Duque. Agora, a heroína entendia como Raquel, da história original, cresceu e como sua vida era luxuosa. O Duque simplesmente comprava tudo o que a heroína olhava, e se ela não o tivesse interrompido no processo, haveria o dobro de caixas. Após terminarem as compras, o Duque a convidou para comer algo saboroso. Raquel sabia que esse homem nunca seria seu verdadeiro pai, e via como ele tratava Lucien cruelmente. Mas ela não podia evitar sentir simpatia por ele. Após o treinamento, Lucien voltou ao seu quarto e começou a reescrever livros de história. No entanto, ele não conseguia se concentrar, pois ainda pensava no fato de que Raquel não tinha ido até ele. E enquanto estava absorto na tempestade de emoções em sua cabeça, o papel que sua pena e tinta tocavam ficava preto. A voz sussurrou para ele novamente que ela não viria mais, já que sabia que nada de bom poderia ser esperado por estar perto dele. A criatura continuou a deprimi-lo, lembrando-o de como ele era patético e como todos o ignoravam, incluindo sua irmãzinha. Resumindo seu discurso, a criatura pediu novamente para tomar emprestado seu corpo por um curto período, prometendo que então tudo mudaria. Justo quando o herói estava prestes a desistir, houve uma batida na porta, que o distraiu desses pensamentos depressivos. Lucien virou a cabeça para olhar a porta enquanto ela se abria lentamente, e o rostinho de Raquel apareceu com um sorriso radiante, cumprimentando seu amado irmão. Após confirmar que, como ela pensava, seu irmão estava no quarto ocupado reescrevendo, ela entrou no quarto e o coração de Lucien começou a bater mais rápido enquanto Raquel se aproximava. Chegando mais perto, ela disse a Lucien que havia saído para um passeio com o Duque e expressou seu arrependimento por não ter podido ir com ele. Mas, em compensação, ela comprou muitas guloseimas e estava feliz em compartilhá-las com Lucien. Ele não conseguia tirar os olhos de Raquel, que estava de pé com uma grande cesta nas mãos. A heroína estava feliz por, ao visitar o herói, não ter ido de mãos vazias. Embora ele não entendesse suas próprias emoções, seu estado falava por si só. Ele estava incrivelmente feliz por ela não ter esquecido dele. Ele sempre esteve lá durante esse tempo, embora a única que notava fosse Raquel. Seus olhos brilhavam com um excesso de emoção, mas ele tentou responder calmamente que estava lá. Raquel ficou tão feliz ao ver sua reação que correu até ele e começou a contar sobre as guloseimas que trouxe.
Primeiro, ela ofereceu que ele experimentasse um caramelo e, tirando um pedaço do pote, tentou colocá-lo em sua boca. Para sua surpresa, dessa vez ele concordou rapidamente e abriu a boca. Raquel ficou paralisada de surpresa, pois não entendia por que ele de repente se tornará tão obediente. Aproveitando a oportunidade, ela decidiu pegar outro caramelo rapidamente para alimentá-lo, mas Lucien pediu que ela esperasse um pouco. Ele aproximou uma cadeira para que ela pudesse sentar e sentou-se à sua frente para facilitar a conversa. A heroína ficou muito feliz ao perceber que, dessa forma, ele havia reservado tempo para ela em sua agenda. Lucien perguntou se ela esteve com seu pai o dia todo, e Raquel respondeu afirmativamente, dizendo que ela e o Duque saíram para um passeio. Depois, ela perguntou, feliz, se ele realmente sentiu sua falta, o que o deixou bastante confuso. Sem receber uma resposta, ela admitiu que sentiu muita falta dele. Ao ouvir isso, Lucien corou levemente e sorriu. Raquel ficou encantada ao ver seu sorriso. No entanto, ela teria ficado ainda mais feliz se ele tivesse sorrido mais abertamente. Ao ouvir que um sorriso largo ficaria ainda mais fofo, Lucien ficou surpreso. Raquel não queria dizer isso em voz alta, então, percebendo seu erro e temendo que Lucien se afastasse dela novamente, deixou a cesta de doces cair acidentalmente. Todos os doces que ela escolhera com tanto cuidado acabaram no chão. Ela quis pegá-los, mas Lucien segurou sua mão e disse para ela se sentar. Ele fez isso inconscientemente, mas, ao se dar conta, já estava segurando seu pulso com força. Temendo que pudesse tê-la agarrado com muita força e que isso a estivesse machucando, ele imediatamente soltou sua mão e perguntou se estava tudo bem. A heroína ficou muito feliz por Lucien se importar tanto com ela. Enquanto Lucien recolhia os doces, Raquel continuava a elogiá-lo e admirá-lo mentalmente. Após terminar seus elogios, ela ofereceu ajuda. No entanto, após a queda, todos os doces já pareciam feios. Raquel ficou muito chateada porque queria que Lucien os experimentasse. Inicialmente, eles eram bonitos, mas agora pareciam pouco apresentáveis e nada apetitosos. Vendo o quão chateada ela estava, Lucien tentou acalmá-la. Ele agradeceu com um sorriso, pois entendia o quanto ela havia se esforçado por ele. Seu sorriso deslumbrante envergonhou a heroína, e ela, corando, respondeu que ele não tinha nada a agradecer. Ele também prometeu que conseguiria a permissão de seu pai para passar tempo com ela e que certamente adicionaria isso à sua rotina. Raquel ficou exultante por Lucien lembrar de seu pedido. Ela sorriu lindamente novamente e respondeu que aguardaria ansiosamente por isso. A heroína estava muito feliz que o Lucien atual não fosse nada como o tirano louco do livro. Embora a aparência dos bolos tivesse piorado, isso não deveria afetar o sabor, então ela começou a alimentar seu irmão novamente. Ela queria alcançar um final feliz para si mesma e seu favorito a qualquer custo. A noite caiu e a cidade foi envolta em escuridão. Após terminar sua conversa com Lucien, Raquel voltou para seu quarto. Um sorriso bobo nunca saía de seu rosto. Enquanto o sorriso brilhante de seu favorito ainda estava diante de seus olhos, ela pensou que não tinha mais nada a desejar. Mas, de repente, lembrou-se de algo. Agora, ela estava ansiosa para ver Lucien e Noah viverem uma vida feliz. No original, esses dois encontraram um fim infeliz. Embora se amassem, não conseguiram evitar os mal-entendidos que se acumularam devido à falta de comunicação. E os poucos personagens canônicos apaixonados por Noah apenas alimentavam esses mal-entendidos. Comparando sua idade com a de Lucien, a heroína concluiu que a história original que ela conhecia já havia começado. O principal culpado pelo final trágico do romance e o personagem secundário mais significativo, Oscar, estava prestes a aparecer. No original, o herói, após matar todos em seu caminho, foi até seu amado. Ele caminhou lentamente até a cama onde Noah, seu amado, jazia. Lucien acariciou suavemente os cabelos dourados de Noah. Olhando para seu corpo sem vida, Lucien perguntou como poderia viver sem ele. Então, sem o menor arrependimento ou hesitação, ele seguiu seu amado, cravando a espada no próprio peito. Ao ver seu favorito morrer, Raquel acordou subitamente, sentindo seu coração bater mais rápido e sua respiração acelerar. Percebendo que era apenas um sonho, ela sentiu alívio. No final da história original, após a morte de Noah, Lucien tirou a própria vida. A heroína não podia permitir que Lucien morresse, pois estava determinada a mudar o final a qualquer custo. Raquel queria um final onde Lucien e Noah encontrassem a felicidade, e ela pudesse deixar a família Lyon em paz. Após a saída da garota, Lucien continuou olhando por algum tempo para o pote de balas de caramelo.
Ao acordar, a heroína correu primeiro para seu favorito, levando consigo uma enorme cesta. Nesse momento, Lucien, como de costume, treinava sozinho no campo de treinamento. Ao ver Raquel, ele ficou encantado e a cumprimentou com um sorriso. Seu sorriso era tão puro e inocente, como o de um anjo, que, ao vê-lo, a heroína se convencia repetidamente de que seu favorito era um exemplo de um cara atencioso. Ao se aproximar, Raquel anunciou que trouxe chá gelado e biscoitos hoje. Depois, com um sorriso, sugeriu que se sentassem à sombra e comessem juntos. Lucien ficou um pouco confuso, pois estava programado para estar treinando. Notando sua confusão, Raquel rapidamente esclareceu que levaria apenas 5 a 10 minutos e que uma pequena pausa seria até útil durante o treinamento. Além disso, para acalmar Lucien, ela acrescentou que, se o Duque os notasse, ela diria que foi ela quem o convenceu. Ao ouvir sobre seu pai, Lucien lembrou como ele ficará furioso quando ele simplesmente pediu para incluir Raquel em sua rotina. Após aquela conversa, o Duque puniu seu filho novamente por seu comportamento inadequado. Lembrando-se daquele dia, Lucien começou a ter dores de cabeça, e Raquel, que estava ao seu lado o tempo todo, ficou preocupada ao notar que seu irmão não estava se sentindo bem. Como o herói tinha uma aparência pouco saudável, ela insistiu para que ele descansasse um pouco. Sem esperar por uma resposta, ela pegou sua mão e o puxou, dizendo que eles precisavam ir para a sombra imediatamente. Ela estava certa de que o motivo de Lucien estar se sentindo mal era sua agenda terrível. Olhando para Raquel agora, o herói percebeu que ela era muito diferente da pessoa que ele imaginou quando se conheceram. Ela não o ignorava nem tentava machucá-lo. Pelo contrário, mostrava simpatia por ele e se importava sinceramente. Era a primeira vez que alguém o amava tanto, então ele queria vê-la com mais frequência e por mais tempo. Ao se sentarem no banco, Raquel ofereceu chá gelado a Lucien primeiro. Ela continuou perguntando como ele estava se sentindo e se precisava descansar, mas o herói respondeu calmamente que era apenas uma leve tontura. Para garantir que Lucien não estava doente, a heroína decidiu verificar se ele estava com febre. Seu toque casual envergonhou o herói, e ele se afastou abruptamente, dizendo que era tudo por causa do calor. Ao ouvir isso, a heroína se acalmou um pouco, mas ainda pediu ao herói para não se esforçar demais. Depois que ele tomou o chá, Raquel sugeriu que ele experimentasse alguns biscoitos também. O momento agradável deles foi interrompido por Amber, que procurava a jovem senhorita. A criada disse a Raquel que o Duque a estava procurando. Ela não sabia o que o Duque queria dessa vez e não queria deixar seu favorito, mas não podia ignorar o pedido do Duque. Ainda assim, ela teve que ir até ele. Mas antes de sair, disse a Lucien que ele poderia deixar tudo ali e que ela voltaria mais tarde para arrumar. Ela sorriu e acenou para o irmão, desejando-lhe boa sorte com o treinamento antes de partir com os criados para encontrar o Duque. Naquele momento, Lucien percebeu como sua situação era diferente da de seu pai. O Duque podia ver Raquel quando quisesse, enquanto ele achava difícil encontrar tempo para os encontros. O Duque, como de costume, cumprimentou sua amada filha, sem esconder sua alegria, e a convidou para entrar na sala para mostrar suas novas compras. Ele disse que seu pedido havia sido entregue hoje e queria mostrá-lo a Raquel. Quando o Duque removeu o pano, havia uma gaiola contendo uma raposa rara da raça bestial. Tremendo de medo, ao vê-lo, ela percebeu o quão precisa era a frase de Lucien, descrevendo a raposa como uma nuvem branca como neve que caiu do céu. Raquel imediatamente reconheceu que Oscar era um personagem secundário do romance. A forma básica da raça bestial era animal, mas ao alcançar a maturidade sexual, eles podiam se transformar em humanos. Eles tinham as mesmas habilidades mentais que os humanos, mas no Império de Leon, os homens-fera eram tratados extremamente mal. As pessoas os sequestravam e os vendiam como animais de estimação ou escravos. E a verdadeira Raquel também recebeu um presente do Duque, Oscar, comprado da mesma forma. Aquela Raquel não era diferente das outras pessoas e o maltratava de todas as maneiras. Naturalmente, depois disso, Oscar se apaixonou por Noah, que tratava todos com carinho. Oscar mais tarde fugiu, levando Noah, que havia sido capturado por Lucien, com ele, e Lucien acreditava que Noah se aproximara dele para enganá-lo. Lucien capturou Noah novamente e o trancou em um quarto onde nenhum raio de luz penetrava. Transformado na boneca pessoal de Lucien, Noah acabou cometendo suicídio. Raquel sentiu-se um pouco mal ao ver aquele pequeno monte peludo tremendo de medo. Oscar contribuiu para o final triste, então a heroína não gostava dele. No entanto, na vida real, ele parecia muito fofo. O Duque ficou exultante quando Raquel se mostrou satisfeita com seu presente e o agradeceu.
Olhando para a criaturinha fofa à sua frente, a heroína decidiu que, a partir de agora, cuidaria dele, ao contrário da verdadeira Raquel. A heroína anunciou alegremente que havia pensado em um nome para a pequena. A raposa ficou chocada ao ouvir que a garota queria chamá-lo de Lump. O Duque também aprovou a ideia dela e sorriu ao ver a alegria em seu rosto. A heroína queria mudar o enredo, por isso deu a ele um novo nome. Raquel sorriu ternamente para a raposa, que a olhava com uma expressão surpresa, e ofereceu ser amiga dele. Depois disso, o Duque convidou Raquel para ver a segunda compra. Era um falcão, usado para caça. Raquel não conseguiu conter sua admiração ao ver aquela ave majestosa. Após olhar o falcão, Raquel decidiu imediatamente chamá-lo de Damian. A raposa ficou irritada ao perceber que a garota que inventara um nome tão maravilhoso o chamara de Lump. No entanto, apesar do descontentamento da raposa, Raquel não ia ceder e achava que o nome Lump soava fofo. De repente, ela notou uma coleira no pescoço da raposa e disse ao Duque que parecia muito apertada. O Duque explicou que era um dispositivo mágico em forma de coleira. Ele disse que a coleira foi criada por um mago poderoso e só uma magia mais forte poderia destruí-la. O Duque explicou que os falcões eram treinados desde filhotes, então não haveria problemas com ele, mas as raposas eram animais selvagens e podiam se rebelar. E se uma raposa a atacasse, a coleira apertaria sua garganta. Após ouvi-lo, a heroína achou que esse era um método cruel demais de domesticação. Raquel sentiu pena da criaturinha fofa, mas o Duque a advertiu para não confiar no animal, pois era impossível prever quando ele mostraria os dentes para seu mestre. A heroína entendeu que ele estava certo. Porque, no original, Oscar traiu o Duque com Raquel e fugiu. Mas ainda assim, ela se sentia desconfortável. O tempo de treinamento de Lucien chegou ao fim. Após o treino, ele começou a olhar para a entrada da mansão para ver quando sua irmãzinha chegaria. No entanto, Raquel não apareceu. Por isso, ele decidiu que dessa vez iria até ela. Durante esse tempo, Raquel passou tempo com seu novo animal de estimação. Ela pronunciou o nome de Lump com ternura, mas ele, encolhido no canto, não dava atenção aos seus chamados. Raquel não sabia o que fazer, pois Lump não queria sair debaixo da cama. Ela falou com ele com palavras gentis, perguntou e até tentou persuadi-lo, mas tudo foi em vão. Então, decidiu atraí-lo com comida deliciosa. Ela ofereceu a ele um doce que até os homens-fera podiam comer. Seus grandes olhos vermelhos, brilhando como pedras preciosas, moviam-se inquietos, e ele olhou para o doce desconhecido com desconfiança. A curiosidade venceu, e ele decidiu experimentar o doce. O sabor desconhecido revelou-se delicioso. Ele gostou tanto do novo sabor que engoliu o doce inteiro. A heroína ficou feliz ao vê-lo comer o doce. Ela perguntou, animada, se ele tinha gostado e se queria mais. Era a primeira vez que Lucien estava à porta do quarto de Raquel, já que normalmente era a garota que o encontrava e visitava. Reunindo coragem, ele estava prestes a bater quando, de repente, um grito alto veio do quarto. Ele correu para dentro do quarto em pânico para verificar o que havia acontecido com Raquel. Raquel estava sentada no chão com a raposa deitada ao seu lado, tendo sido atingida pela coleira. Percebendo que a raposa tentou machucar sua irmãzinha, Lucien a agarrou pelo pescoço, como se tentasse estrangulá-la. Mas Raquel foi rápida em impedi-lo. Após tal tratamento, a raposa ficou finalmente desapontada com as pessoas, pois acreditava que todas eram iguais. Elas fingiam dar guloseimas e depois as trancavam em um lugar assustador e as espancavam. A raposa pensou que dessa vez era o mesmo e que Raquel estava apenas fingindo oferecer um doce. E quando ele se aproximou, ela estava prestes a bater. E quando Lucien o agarrou pelo pescoço, ele pensou que foi Raquel quem ordenou que ele fosse morto. De repente, a garota correu até seu irmão e pediu que soltasse Lump. Lucien ficou surpreso com esse pedido, pois acreditava que a raposa a havia atacado. Mas Raquel explicou que ele apenas se assustou quando ela o tocou inesperadamente. Ouvindo seu apelo, Lucien concordou em soltá-lo. No entanto, inesperadamente, o herói se dirigiu à janela, com a intenção de jogar a raposa na rua, mas Raquel o deteve. Ela explicou que esses animais eram um presente do Duque. Só depois de suas palavras Lucien notou que, além da raposa, havia também um falcão no quarto. Ao saber que seu pai trouxe esses filhotes, Lucien concordou em soltar a raposa. A raposa imediatamente correu e se escondeu debaixo da cama. Lucien não entendia por que seu pai daria tal presente, e Raquel explicou que eles eram homens-fera.
Após acariciar o falcão, ela disse que eles ainda eram pequenos agora, mas quando crescessem, a protegeriam. Mas Lucian não estava satisfeito com tais protetores, pois um deles havia atacado Raquel recentemente. Mas ela explicou que foi seu erro, pois o tocou inesperadamente. O herói não gostou dessa explicação e disse que ele poderia protegê-la no lugar deles. Raquel ficou surpresa ao ouvir isso de seu irmão, mas, ao mesmo tempo, estava feliz e o admirava. Apesar de sua alegria com tal oferta, a heroína entendia que Lucian já estava muito ocupado. Afinal, ele tinha que herdar o título de duque e, mais importante, construir um relacionamento com Noah. O próprio Lucian entendia que tinha muito pouco tempo livre, mas ainda se sentia triste com essa percepção. De repente, Raquel perguntou por que Lucian entrou em seu quarto. O herói respondeu que queria devolver sua mala. Raquel agradeceu, pois havia esquecido completamente dela. A heroína perguntou a Lucian se ele agora voltaria à sua rotina, mas Lucian estava preocupado com ela e não queria deixá-la sozinha com os animais. Raquel disse novamente que estava tudo bem e explicou que o recente incidente ocorreu por sua falta de cuidado. Depois disso, ela ofereceu outro doce à raposa. Ela pediu desculpas a ele e prometeu que não o tocaria novamente sem permissão. Mas a raposa ainda não confiava nela e estava descontente com o nome estranho que ela lhe deu. A raposa aceitou o doce, mas decidiu nunca mais sair. Raquel já estava feliz por ele estar aceitando comida de sua mão. A conversa deles foi interrompida por um falcão que estava com fome. Ela o acariciou gentilmente e pediu a Amber que trouxesse carne. Raquel tratou Dean com carne e colocou um prato de carne de frango cru ao lado de Lump, pois entendia que ele não ficaria satisfeito apenas com doces. A boca de Lump começou a salivar só de ver a carne. Raquel ficou encantada ao ver que a raposa comia a carne com entusiasmo. Lucian observava Raquel o tempo todo, que estava encantada com seus animais de estimação. Ele se sentiu triste ao saber que agora teria que dividir sua irmãzinha, não apenas com o Duque, mas também com essas criaturas. Enquanto ele pensava, Raquel de repente pegou sua mão e sugeriu que comessem algo juntos. Ela trouxe uvas para Lucian e disse que ele precisava comer pelo menos um pouco antes de voltar aos estudos, pois era difícil se concentrar com o estômago vazio. A heroína tentava fazer seu favorito se sentir confortável, enquanto ele só queria estar perto dela. Notando que ele não estava com pressa de sair, Raquel começou a alimentá-lo novamente. Ela começou a cantar uma cantiga infantil novamente, esperando que Lucian abrisse a boca. O herói sorriu levemente e abriu a boca. Parecia que ele já estava acostumado com o comportamento de Raquel. Após uma semana, os Homens-Fera já haviam se acostumado ao novo ambiente, e Raquel começou a passar tempo com eles ao ar livre e fazer passeios. Ela organizava competições entre o falcão e a raposa. Elogiava o vencedor e os tratava com guloseimas, assim treinando e domesticando-os. Para animar o perdedor, ela também dava a ele um pequeno pedaço de doce. Lucian observava de longe enquanto sua irmãzinha treinava seu falcão e sua raposa. Ele estava preocupado que ela pudesse ter passado a amar seus animais muito mais do que a ele. Ao notar seu irmão, Raquel correu até ele e sugeriu que ele também tentasse treinar os animais, explicando exatamente o que precisava ser feito. Raquel explicou que o vencedor é determinado por quem trouxer o disco primeiro. O falcão e a raposa estavam prontos, esperando que Lucian jogasse. Após ouvir a explicação da heroína, Lucian jogou o disco com toda a força em direção à floresta. Demia e Kamishek imediatamente correram atrás dele, tentando ultrapassar um ao outro. Raquel ficou preocupada, pensando que talvez o herói tivesse jogado longe demais, mas Lucian a distraiu de seus pensamentos e sugeriu que descansassem à sombra, pois o sol estava muito quente. A heroína concordou feliz, já que seu braço já estava dolorido de tanto jogar o disco. Enquanto estavam sentados no banco, ela falava com entusiasmo sobre seus animais, sobre como eles eram e o que haviam se tornado. Ela estava especialmente feliz por ter conseguido ganhar a confiança da raposa. Ela também gostava do fato de que o aparentemente majestoso Damian era, na verdade, doce e constantemente se apegava a ela. Enquanto falava sobre seus animais de estimação, Raquel de repente pensou que talvez os pequenos não conseguissem encontrar o disco porque ele voara muito longe. Lucian ficou chateado porque, mesmo estando com ele, a heroína continuava pensando naqueles animaizinhos. Raquel, empolgada com suas histórias, nem notou isso e ficou surpresa quando o herói a lembrou de que ela estava agora com ele. Ela o olhou confusa, sem entender exatamente o que ele estava tentando dizer. Demia e Kamishek voltaram mais rápido do que Raquel pensara, e dessa vez a raposa venceu.
Mas o falcão não quis admitir sua derrota e empurrou a raposa para que ela não chegasse a tempo até Raquel. Como resultado, uma briga começou entre eles, e a heroína correu até eles para interromper a discussão. Eles finalmente se acalmaram só depois que Raquel prometeu dar uma recompensa para ambos. Lucian ficou novamente para trás e os observava, pensando que seria melhor se aqueles animais desaparecessem na floresta. De repente, a voz do Duque foi ouvida chamando Raquel. O Duque, sem esconder sua felicidade, se aproximou e elogiou a heroína por ainda estar brincando com os homens-fera hoje. Ele passou pelo filho, ignorando-o como se ele fosse invisível. O Duque ficou aliviado ao saber que sua filha gostava de crianças obedientes e doces. De repente, sua expressão mudou e ele perguntou friamente a Lucian por que ele não estava no treinamento. O Duque o repreendeu por faltar às aulas. Raquel ficou preocupada que o Duque punisse Lucian novamente e, de repente, interveio na conversa, explicando que seu irmão só veio porque estava preocupado com ela. Ela pediu ao Duque para não repreender Lucian, e ele sorriu novamente e acariciou suavemente sua cabeça, tentando acalmá-la. Com Raquel por perto, o Duque apenas disse ao filho para voltar ao campo de treinamento. Lucian não podia contradizer seu pai, então teve que deixar Raquel. O Duque, mais uma vez, se dirigiu amorosamente à heroína com um pedido para que lhe desse um pouco de tempo. Ele disse que, como ela havia dito que queria comprar brinquedos para os homens-fera, eles iriam comprá-los juntos. Dito isso, o Duque enviou Raquel e Ember para trocarem de roupa. Embora Raquel quisesse passar mais tempo com Lucian, ela teve que se despedir dele. Lucian também queria passar tempo com ela, para que ninguém interferisse e o tempo fosse totalmente dedicado apenas aos dois. Após se trocar, Raquel foi fazer compras com o Duque. Ela escolhia os produtos para seus bebês com muito cuidado. O Duque, por sua vez, apenas perguntava se ela gostava deste ou daquele produto. Assim que ela respondia que gostava de algo, o Duque imediatamente comprava. Não importava para ele se precisava ou não daquele item. Ele só queria fazer sua filha feliz. Quando o Duque sugeriu olhar mais alguma coisa, Raquel recusou, pois achava que ele já havia comprado mais do que o necessário. O Duque pegou sua mão gentilmente e a convidou para ir até a carruagem. Naquele momento, a heroína sentiu como se tivesse rejuvenescido, não apenas no corpo, mas também na alma. Era difícil acreditar que um homem tão gentil pudesse tratar Lucian de forma tão cruel. A heroína estava confusa, sem saber como deveria tratar o Duque. Seria mais fácil para ela se o Duque a tratasse da mesma forma que tratava Lucian. Notando que a garota suspirava frequentemente, o Duque perguntou se ela precisava de mais alguma coisa. Ele estava pronto para atender qualquer pedido dela. Mais do que tudo no mundo, ela queria pedir que ele fosse gentil com Lucian, mas, ao mesmo tempo, entendia que ainda era cedo para falar sobre isso, então recusou diplomaticamente, dizendo que já tinha tudo. O Duque notou que Raquel não conseguia expressar seus pensamentos livremente e concluiu que ela ainda estava desconfortável perto dele. Cada vez que a observava, o Duque se imergia em memórias felizes de Liam. Ele queria cuidar de uma criança que se parecia tanto com Liam porque sentia que lhe devia algo. Ao fazer algo por ela, ele parecia estar pagando uma dívida em seu coração. Ao ouvir essas palavras, a heroína voltou a si. Mais uma vez, lembrou-se de que o Duque a adotou apenas porque se sentia culpado diante de Liam. Ela se recordou de que essa atenção não era direcionada a ela, mas à verdadeira Raquel. Os trabalhadores da casa do Duque já estavam discutindo fervorosamente os homens-fera da senhorita Raquel. Aos olhos deles, a pequena dama com os pequenos homens-fera parecia muito fofa.